No mês de outubro, tivemos um retrocesso no tratamento de HIV e AIDS no Brasil. Isso porque o governo do presidente Jair Bolsonaro realizou um corte de verbas do Ministério da Saúde. A medida atingiu 12 programas da pasta, entre eles o que destina verba para o tratamento de HIV e AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. Somente nesta frente, o Ministério perdeu 407 milhões de reais, quando comparados aos orçamentos propostos para 2022. Se somadas, as perdas de recursos nos 12 programas chegam a 3,3 bilhões de reais. Depois do anúncio do governo, muitas pessoas ficaram com medo do que pode acontecer. Mas o que este corte significa na prática? A cada ano, os governos estaduais, municipais e federais, eles organizam um orçamento para o ano seguinte. Então, o que a gente tem hoje no país, orçado no Ministério da Saúde, tem um impacto enorme. Essa redução tem um impacto enorme nas ações previstas para 2023. Veja, essas ações vão impactar de forma importante a aquisição dos testes rápidos, dos insumos para as ações de prevenção e diagnóstico no nosso país, principalmente neste componente. Até onde a gente pôde acompanhar, é na aquisição destes insumos. Testes rápidos, testes para diagnóstico, preservativos, os insumos de prevenção, que há muitos anos é atribuição do Ministério da Saúde esta aquisição. No que diz respeito aos medicamentos antirretrovirais, até onde a gente pôde acompanhar, o orçamento não está comprometido. Mas a gente fica muito preocupado à medida em que este orçamento para aquisição e para manutenção dos insumos já tem esses impactos também. A AIDS continua sendo um grave problema de saúde pública. A cada hora, 5 pessoas foram infectadas pelo HIV no Brasil em 2021, segundo dados da UNAIDS. A epidemia afeta principalmente pessoas negras, homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas e mulheres trans. Na prática, este corte feito pelo governo pode aumentar ainda mais o número de casos de HIV e AIDS no Brasil? Com esses cortes no orçamento previstos, podemos ter um aumento do número de casos, porque hoje a gente, por exemplo, sabe e acha que é fundamental que a gente identifique uma pessoa que viva com HIV, porque isso vai ser muito melhor para a qualidade de vida das pessoas que são portadoras do vírus, que vivem com HIV, e ao mesmo tempo a gente tem igual aí, indetectável, igual a intransmissível. Quando a gente trata uma pessoa, a gente diminui as possibilidades de transmissão também. Então isso tem impacto. À medida que eu deixo de fazer diagnóstico, eu também tenho impacto no número de novos casos. Sem dúvida nenhuma, este impacto é para toda a resposta que nós temos no Brasil ao HIV, à AIDS e às ISTs no nosso país. É um impacto muito importante, o que nos causa uma preocupação muito grande. Lamentável a gente ter essa perspectiva para 2023. Alguns remédios importantes para o tratamento de HIV e AIDS estão com estoques baixos no Brasil. Profissionais da saúde, pacientes e grupos de apoio estão muito preocupados com o que pode acontecer. Mas este corte pode significar uma falta de medicação para pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil? Espero que a política brasileira de acesso aos antirretrovirais seja mantida. Veja, nós temos uma lei no país, é uma lei de 1996 que garante o acesso aos antirretrovirais para todas as pessoas que vivem com HIV. Isso é muito sério. Essa é uma lei que vem sendo respeitada há tantos anos e é uma lei que garante esse acesso às pessoas que vivem com HIV no nosso país. São 700 mil pessoas que acessam os antirretrovirais e que a gente precisa que seja a cada 3 meses. Por que é tão importante que seja a cada 3 meses esse quantitativo? Porque a adesão ela é muito melhor. À medida em que você fornece por um período maior, as pessoas têm que vir menos ao serviço de saúde. Se eu fornecer para um mês, é complicado. Estes medicamentos, agora, em algumas situações, estão sendo fornecidos para 15 dias. É apenas um medicamento. Então, a gente espera que isso se resolva, porque a gente tem uma lei no país, que é uma lei que garante o acesso aos antirretrovirais para todas as pessoas que vivem com HIV. O que a gente pode fazer numa situação como esta? É garantir que as pessoas que estejam na definição de políticas públicas no nosso país respeitem as pessoas que vivem com HIV e respeitem a política brasileira
ao enfrentamento do HIV/AIDS, que sempre foi uma política pública pautada pelos direitos humanos, que sempre foi uma política pública que respeita as pessoas mais vulneráveis à infecção pelo HIV, as populações mais vulneráveis, né, que sempre lidou com essa questão. Então, a gente precisa respeito à política pública, respeito aos direitos que a gente tem no nosso país.